Olá, que bom ter companhia para esta nossa conversa. Hoje vamos nos aproximar um pouco mais das leituras bíblicas desta sexta-feira da 22ª semana do Tempo Comum. Isso. E são leituras, sabe, que nos falam de um Deus que reconcilia, que é santo e que nos chama sempre para algo novo. Uhum. É um convite, né, para colocar Cristo no centro e deixar Ele renovar a nossa vida. Perfeito. E a ideia é justamente essa, explorar como essas palavras podem iluminar o nosso dia a dia, talvez especialmente para quem está buscando redescobrir ou aprofundar a fé. Então, começando pela primeira leitura da carta aos Colossenses, tem aquele hino, né? Impressionante a Cristo. Sim. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. É algo grandioso. É impactante mesmo. E o que me pega ali é a parte que diz que nele tudo foi criado. E mais ainda, que Deus quis, por meio dele, reconciliar consigo todas as coisas, Exato. estabelecendo a paz pelo sangue da sua cruz. Isso vai além do perdão pessoal, parece, né? É quase uma reorganização cósmica. Precisamente. Não é só, tipo assim, perdoar os nossos erros individuais. É restaurar uma harmonia que foi quebrada, sabe? No universo todo, Uhum. Cristo é esse ponto de encontro onde o céu e a terra se unem de novo. Essa reconciliação é radical. E como a gente traz essa paz tão grande, essa paz cósmica, para as nossas pequenas confusões do dia a dia? Penso nas brigas em casa, no trabalho, nos ressentimentos que ficam. É um desafio constante, né? Mas a promessa é essa, a paz já foi dada na cruz. Talvez o caminho seja começar pequeno. Como assim? Identificar hoje, talvez, uma única situação, uma relação onde falta paz. E dar um passo, mesmo que mínimo. Um pensamento diferente, uma oração, quem sabe até uma palavra mais gentil. Buscar nessa fonte, na cruz, a força para isso. Faz sentido. Um passo de cada vez. E seguindo, temos o Salmo 99. Que convite vibrante. Aclamai o Senhor, a terra inteira, servi ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilosos. É uma explosão de alegria mesmo. Sim. E a razão dessa alegria está ali no próprio Salmo, né? Reconhecer quem Deus é. Santo, Criador, Bom. fiel. E reconhecer quem nós somos. Seu povo e seu rebanho. A adoração nasce disso, dessa consciência. É uma resposta de gratidão por essa misericórdia que não acaba. Confesso que, na correria, é fácil esquecer de notar essa santidade. A gente se acostuma, né? Com a beleza da natureza, com o gesto de bondade. Como manter essa alegria no serviço a Deus? Olha, talvez não precise ser nada muito complicado. Que tal transformar momentos simples em adoração? Tipo? Tipo, ao acordar bom dia, Senhor, sou o teu. Ou ver um raio de sol e simplesmente agradecer. Ou antes de dormir, sabe, lembrar de 3 pequenas coisas boas do dia, 3 provas da fidelidade de Deus. É sintonizar o coração com essa verdade. Senhor, tua fidelidade me sustenta. Gosto disso. Pequenos momentos de sintonia. Exato. E aí chegamos no Evangelho de Lucas. Jesus é questionado, né, por que os discípulos dele não jejuam como os outros. Aquela comparação. Isso. E a resposta dele vem com imagens muito fortes. Ninguém coloca remendo novo em roupa velha. Nem vinho novo em odres velhos. Essa imagem é poderosa. Muito. Parece que Jesus está dizendo, olha, o que eu trago é tão novo, é tão vivo esse vinho novo da graça, da alegria, que simplesmente não cabe nas estruturas antigas. Exatamente. Não cabe na mentalidade rígida, nos odres velhos. É quase como dizer, o sistema mudou, o hardware antigo não roda mais. Perfeito, e isso pergunta para nós, né? Quais são os nossos odres velhos? Boa pergunta. Medos que paralisam, preconceitos, aquele apego a práticas que perderam sentido, viraram só rotina,
A fé viva que Jesus propõe pede um coração flexível, um odre novo. E para quem talvez se sinta um pouco afastado, isso é libertador, não acha? A ideia de que voltar para a fé não é só repetir o que fazia antes, mecanicamente, Sem dúvida. mas sim experimentar esse vinho novo, um relacionamento vivo com Cristo. Exato. É um convite à coragem de se abrir para essa novidade. Talvez um exercício interessante seja esse: identificar um odre velho pessoal. Uhum. Uma ideia fixa sobre Deus, talvez um hábito que impede de crescer, e pedir a Jesus essa graça, sabe? Um coração renovado para acolher o que ele tem de novo e, quem sabe hoje, fazer algo diferente, movido pela graça, pela gratidão e não pela obrigação ou pelo medo. Então, juntando tudo isso que a gente conversou, as leituras de hoje mostram um Deus que reconcilia profundamente, que é santo e merece nossa alegria, nossa adoração, e que nos chama sempre para fora do velho, para a novidade. É isso aí. A beleza da fé cristã parece estar nesse encontro, um encontro que transforma com aquele que faz novas todas as coisas. Não é remendar o velho, Não. é ter a coragem de abraçar o novo que ele não para de oferecer. E para quem está recomeçando, acho que a mensagem é muito animadora. Deus não fica esperando perfeição. Ele oferece o vinho novo do seu amor, de graça. Sim, Talvez o primeiro passo seja simples mesmo. Se permitir ser reconciliado, sabe? Notar a bondade dele nas pequenas coisas e arriscar abrir o coração para essa novidade que ele quer fazer. que a gente possa então ser um reflexo dessa paz, dessa alegria, dessa liberdade, que sejamos esses odres novos a cada dia, prontos para sermos cheios do vinho generoso do amor de Deus. Amém. Bom, chegamos ao fim da nossa reflexão por hoje. Esperamos que essa conversa tenha sido inspiradora, útil para a caminhada. Que a palavra continue ecoando em nós. E fica talvez uma pergunta para levar. Que vinho novo Deus pode estar oferecendo agora, neste momento da vida, que talvez a gente resista por apego ao odre velho? Ótima reflexão final. Se esta conversa tocou de alguma forma, convidamos a curtir e deixar um comentário. A participação enriquece muito a nossa comunidade. Verdade. Agradecemos a companhia e até a próxima.